noite, irmãos, a graça e a paz. Quando vocês colocar de pé neste momento, hoje é um dia de muita alegria, um culto especial. Estamos chegando de um retiro onde Deus falou muito ao nosso coração e queremos que isso faça parte da sua vida também, que isso transborde em sua vida essa noite. Por isso dê liberdade ao Espírito Santo, Ele tem muito a fazer neste lugar essa noite aqui, amém? Vamos juntos adorar o nosso Deus. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo, e quanto tempo isso levou, quando meu aleluia cessou, uma nova canção me destes, e para ti eu para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti. Confesso que seguro estou, pois teu amor me envolve, e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a ti. Para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti. Para ti eu vou, para ti eu vou, para ti eu vou, me rendo a ti. Me lembrastes de tuas promessas, me moldastes até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembrastes de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembrastes de tuas promessas, me moldastes até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. E para ti eu vou, para ti eu
ti eu vou. Para ti eu vou. Me rendo a ti. Não há medo em teu amor, ele me envolve, sim. Amor invencível, furioso, incontrolável, é o teu amor por mim, sim, é o teu amor. E não há nada que possa nos separar. Cante isso, não há nada. E não há nada que possa nos separar. E não há nada que possa nos separar. E não há nada que possa nos separar. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Me rendo a ti. Diga pra ele que você vai ao encontro dele. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Me rendo a ti. Me rendo a ti. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Erga suas mãos e diga assim: me rendo a ti. Aleluia, nos rendemos diante do teu senhorio, Jesus. Reconhecemos que tu és Deus, tu és o Senhor, que tu és um Deus grande e todo-poderoso nos céus e na terra. Louvado seja o teu nome, Senhor. É centralizado o teu nome, Senhor, neste culto, nessa celebração. Seja louvado para todo sempre o teu nome. O nome que está acima de todo nome que oramos, no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Que a graça e a paz vos sejam multiplicadas, meus irmãos. Amém. Declare essa paz de Jesus ao irmão, à irmã que está ao seu lado, onde você sentar. Declare que bom que você está aqui. Que a paz de Jesus transborde seu coração. Que alegria estarmos juntos nessa noite celebrativa tão especial, de louvor ao Senhor. Isso, irmãos, que alegria. Vocês também que estão conosco celebrando através da transmissão da internet. Deus abençoe a sua vida. Que bom estarmos juntos. Vou tomar o seu assento, queridos. Aos nossos queridos convidados, sejam muito bem-vindos nessa casa de oração. Que alegria tê-los aqui conosco. É um privilégio recebê-los aqui. Nós gostaríamos de passar aqui alguns recados, alguns convites. Diretamente da Albânia, nós teremos nessa terça-feira um casal de missionários, que é uma bênção, Igor e a Lidiane. Esse casal tem um ministério frutífero, desafiador, e eles estarão aqui nessa terça-feira, às 20 horas, na Noite da Esperança, compartilhando uma palavra para os nossos corações. Quero chamar você a vir, separe este tempo. Temos certeza que será um tempo muito especial, onde nós seremos desafiados, ministrados, edificados. Quero muito que você esteja aqui. Amém, queridos?
Decorrência do feriado de quinta-feira, não haverá o fruto maduro nessa primeira quinta-feira como de costume. No entanto, será transferido para o dia 14, tá bom? Dia 14, ao saber, a segunda quinta-feira. Então fiquem atentos aí aos nossos preciosos que fazem parte dessa tarde tão abençoada do fruto maduro. Nós só apenas transferimos para a quinta-feira que vem, tá joia? Lembrando você que nós estamos aí aproximando de dias celebrativos da nossa igreja, onde estaremos aqui 3 dias celebrando a Jesus pelo aniversário da amada igreja. 90 anos é motivo de festa, é motivo de louvor, amém, queridos? E nós teremos aqui pastores que caminham conosco, que tem uma história também com essa igreja. Tanto pela manhã de domingo, às 10 horas, teremos aqui um pastor. Às 19 horas, eu vou só dizer quem vai estar à noite, tá bom? Pastor Messias, ele vai estar aqui ministrando. E segunda-feira será um tempo também muito especial, às 20 horas. E terça-feira, também neste mesmo horário, às 20 horas, nós teremos o Espaço Kids. Então, pais, venham para o culto, tá? Domingo nós já teríamos a programação com as crianças, mas segunda-feira em especial, já estamos tudo aí se preparando para que possamos também atender aos nossos pequeninas crianças, tá joia? E por último, este convite é para você que deseja fazer parte dessa comunidade da fé. Você que ainda não é membro dessa comunidade, eis o convite. Nós estamos já preparando esse curso para batismo ou para ser membro, e queremos que você que deseja conhecer melhor qual é a doutrina da igreja, qual é a visão da igreja, enfim, você dê o seu nome na secretaria, faça ali a sua inscrição, que logo nós entraremos em contato, iremos aí engajar um tempo para orientar, e no decorrer desse curso, você poderá decidir, olha, é o meu momento, eu entendi, é para mim, ou no final, você também dizer, olha, ainda não é o momento, eu não quero assumir este compromisso, enfim, mas eu chamo você a participar, dê o seu nome, será uma alegria receber você para essa família de Deus, essa família na fé, amém, queridos? Daqui a pouco nós estaremos louvando ao Senhor com o nosso louvor financeiro, até mesmo os nossos pequeninos, esse cofrinho missionário, nós estamos ensinando as crianças a estar semeando, e é lindo demais de ver isso acontecendo. Bom, nós estamos chegando de um retiro muito especial, retiro com Deus, tivemos dias maravilhosos, que pena não poder levar toda a igreja, queria muito levar todo mundo, irmãos, mas levamos alguns irmãos, parte da liderança, não é toda a liderança, ou outros irmãos que estavam mesmo assim, pastor, por favor, me leva nesse retiro. Enfim, como as vagas foram limitadas, nós estivemos lá em Rolândia, onde nossos irmãos nos acolheram lá, nos serviram de uma forma tão linda, o pastor Silas, toda a equipe, foi muito especial o carinho que nós recebemos dessa igreja, irmã, lá de Rolândia, e eu chamo você para sempre estar orando para aqueles irmãos, porque eles nos serviram com muito amor, queridos, são uma bênção de Deus em nossas vidas, assim como nós também somos uma bênção na vida deles, amém, meus preciosos? Estamos aí transbordando a alegria do Senhor, um tempo novo do Senhor, logo nós iremos trazer novidades, sonhos de Deus para a igreja, sobre os retiros, logo tenho certeza que você terá a oportunidade de participar, amém, queridos? Ei, povo animado, glórias a Jesus. Quero chamar você a se colocar de pé, por favor, queridos. Pode acender essas luzes, por gentileza, queridos. Obrigado, meus irmãos, vocês são uma bênção. É com festa, é com alegria que nós vamos louvar a Jesus, porque Ele é bom demais, amém? Então vamos louvar a Jesus, porque Ele é fiel. E quero chamar você não para assistir, mas para juntos celebrar a Jesus, ao termos essa entrada triunfal para a glória do Senhor Jesus, amém, queridos? Jesus, Jesus.
lugar. Vem, Senhor, encher esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Jesus, 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 Jesus. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti, diante de ti. Jesus, 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 Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Jesus dos crentes! Igreja, vocês viram que alinhamento aqui, irmãos? Nós acompanhando as irmãs aqui, foi tudo certinho, né, queridos? Que é isso, irmãos? O que nós combinamos, irmãos? Não é para olhar para as irmãs ali e acompanhar? Ai, Jesus amado. Pode sentar vocês, meus preciosos irmãos queridos, por favor. É isso, irmãos, nós podemos celebrar a Jesus porque nós sabemos que a nossa identidade nele é ser filho. Nós somos livres para adorar, celebrar a Ele. Tudo que nós fazemos não é para celebrar este mundo, mas sim a Jesus que nos salvou. E é tudo para Ele, tudo para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos?
Estão animados aí, preciosidades? Ei, gente, Avenida. Misericórdia, irmãos. Estão animados aqui, preciosidades? Ai, meus irmãos queridos. Irmãos, claro que não dá para contar tudo o que aconteceu nesses dias, mas queremos aqui chamar alguns irmãos e irmãs que falarão assim, breve, uma forma, o que impactou seu coração. E queremos começar aqui pela nossa querida Bia, tia Bia, tio Elias. Graça e paz, irmãos. Boa noite, paz do Senhor. Nós estamos aqui para agradecer a Deus, Pastor Rodrigo, que a gente já é veterano de retiros, mas só para o trabalho, né? Alguns a gente participou, mas já faz tempo. E a gente até não entende. O que nós vamos fazer no retiro, né? De novo? Mas o Senhor nos separou através do pastor Rodrigo. O Senhor nos escolheu para mostrar aquilo que estava faltando na nossa vida. E eu falo aos irmãos, aqueles que não foram, aqueles que serão chamados ainda, não importa se você foi 1, 2, mas o Espírito Santo está convidando você. E nós fomos alimentados. A gente, nos outros, só alimenta o pessoal, mas nesse a gente foi alimentado pelo Espírito Santo. E Ele mostrou para a gente o que a gente tem que mudar. E eu agradeço e louvo a Deus por esses momentos que estivemos lá. Amém. Eu confesso que eu não queria ir, por incrível que pareça. Até sexta-feira eu não queria ir mesmo, mas Deus me pegou de um jeito lá que, como eu disse a Bia, a gente só contribuía, não recebia. Dessa vez nós recebemos. E eu falo para os maridos que não foram, deixou suas esposas sozinho, não façam isso mais. Esposas que deixaram o marido sozinho, não façam isso mais. Não tem como você receber e a tua esposa não receber. Foi muito bom, os dois, o casal. Não deixem mais, não percam isso, por favor. Que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. A Rosângela, por favor, querida. Queria chamar o meu marido aqui para me dar um apoio. Então, né? Mas eu quero dizer assim, que na verdade antes de eu ser convidada para esse encontro, eu sentia que eu precisava de algo que fizesse um marco na minha vida. Então, quando o pastor me chamou, eu fui muito pronta em dizer, eu quero ir. E eu fui falando para Deus, Deus, eu preciso que seja um marco, eu preciso que esse encontro ele seja um divisor de águas na minha vida, porque eu vinha com uma carga muito grande. E assim, presa, amarrada, falava, Deus, eu não consigo ir, eu não consigo avançar, então eu preciso disso. E quando eu cheguei no encontro, Deus me libertou. E foi tão lindo, tão maravilhoso, que se vocês tiverem oportunidade, não percam. E lá no encontro, né, durante os momentos de oração, Deus falou comigo. E Ele falou assim, que estava escrevendo uma nova história na minha vida. E eu disse para Deus, Deus, o Senhor está falando comigo, mas eu quero que o Senhor me confirme isso. E no momento de oração, lá o pastor, eu estava com o Elvis, o pastor foi orar pela gente e falou assim, Deus está escrevendo uma nova história na vida de vocês. E eu aprendi que na vida a gente precisa começar e a gente precisa
fechar ciclos. E eu vinha com a minha vida toda atrapalhada, porque eu não havia fechado os ciclos que deveriam ser fechados. Então, hoje, nesse dia 2 de setembro de 2023, Deus fechou um ciclo na minha vida e eu estou começando um novo ciclo para a glória e honra do Senhor. A minha família está começando um novo ciclo nessa igreja para a honra e glória do meu amado Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Quanta ousadia, cheio do Espírito Santo. Essas mulheres também, esses homens estão cheios do Espírito Santo, gente. Ei, Reinaldinho precioso, faz favor aqui, querido. Graça e paz, igreja. Eu confesso que estou nessa igreja há mais ou menos uns 35 anos. Participei de muito retiro, encontro de casais. Acho que de quase tudo que teve na igreja eu já participei. Mas nessa semana toda eu também não queria ir igual Elias. Eu falei para minha esposa, eu não vou. Desculpa, gente, eu não chamei ela, eu ia chamar depois, né? Mas ela adiantou, então quebrou a surpresa. Mas tá valendo. Como eu disse, eu não queria ir, eu não tinha vontade de ir nesse retiro. Porque nós já fizemos tantos e estava complicado. E falei, já sou líder, para que ir lá? Já aprendi o que tinha que aprender. Mas eu tenho uma dificuldade, tinha uma dificuldade, que eu acho que meus filhos nunca me viram chorar. Eu não choro. E nesse retiro, eu não chorava. Nesse retiro, Deus me derrubou. Gente, eu chorei tanto. Essa dificuldade que tinha, eu acho que acabou se eu começar a chorar aqui, vocês não estranham. Mas não é que eu não tinha sentimentos. A gente tem sentimentos. Mas o choro era meio complicado. E nesse retiro, Deus me derrubou, mostrou o caminho. Uma pregação apenas, um pastor apenas, já valeu por tudo que aconteceu lá. E quero também, nessa vida de casado, nós erramos muito, eu errei muito. Eu quero pedir perdão para a Cleonice. Está perdoado, em nome de Jesus. Pedir perdão para os meus filhos. Estou vendo a Gabriela lá. Gabriel, não sei se está aí, não tem mais ninguém que estão morando em Maringá, eles deram abandonada na gente. Então, quero pedir perdão para vocês, porque eu sou um pai muito exigente, e eu aprendi que a exigência, às vezes, não é o suficiente. O carinho é melhor que a exigência. Então, eu quero dizer para vocês que, a partir de hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu não estou falando isso porque é aniversário dela hoje não, tá? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o coração está transbordando, irmãos. Eu pergunto, quanto vale isso, queridos? Andréia, faz favor, minha irmã querida. Boa noite, igreja, a paz. Eu fiquei pensando muito hoje, quando a gente estava no encerramento, e em determinado momento eu estava lá sentada, quietinha, e eu sentia, você tem que falar, você tem que falar. E o Espírito Santo me incomodando a todo momento. E que nem como a Bia falou, a gente fez já, né, vários retiros, vários encontros, mas assim, sempre a gente se dedicou ao servir, 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 servir. E tudo que a gente recebeu lá atrás, às vezes acaba ficando porque a gente só vai nos servir. E num dos momentos, assim, já tem algum tempo que eu tenho, assim, pedido para que Deus revele em mim a sua palavra, para que Deus venha falar ao meu coração novamente. E numa das nossas reuniões de oração, o Espírito Santo usou a vida das meninas para falar: filha, você tem me servido. Você tem
tem se entregado para mim. E a partir desse momento eu fiquei pedindo: Senhor, eu preciso de um renovo para minha vida. Gente, Deus transbordou de uma maneira tão grande. Tão grande. E não foi fácil. Não foi fácil porque no dia da reunião que nós tivemos aqui, o inimigo ele é tão astuto que saímos daqui já brigando. Eu não vou nesse retiro, eu não vou, para que isso? Para que mais um retiro? E eu só falei: Deus, me dê sabedoria para lidar com tudo isso, porque eu não queria receber sozinha, eu queria que Ele recebesse junto comigo. E na sexta-feira eu me calei, eu só falava com Deus: Senhor, a minha filha sabe disso. Eu falava: Senhor, toca no coração do Osvaldo, do Júnior, porque eu quero, ele precisa estar lá junto comigo. Aí na sexta-feira, até essa semana, eu mandei mensagem para a Gi, falei: Gi, não sei se a gente vai, porque do nada esse homem ficou doente, gente. E eu falei: Gi, eu acho que não vai dar para a gente ir. Aí eu entrei com algumas providências e deu tudo certo. Chegou em casa, entrou mudo, saiu calado. E eu entrei no carro, mudo e calado. Eu falei: não, o inimigo não vai tirar a paz, não vai tirar tudo que a gente tem para receber lá. Gente, foi tremendo. Foi tremendo. Pessoal, não deixem de ir. Quando vocês chegarem a oportunidade de vocês, não deixe de ir. A gente não tem que estar aqui só para servir. A gente tem que receber, a gente necessita de receber o que Deus tem para a gente também, tá? E eu louvo a Deus pela oportunidade, pastor, pela visão que o Senhor teve de olhar para nós, olhar para o pessoal que sempre serviu e nos dá essa oportunidade de poder receber. Amém. Glória a Deus, queridos. Cadê o Carlinhos? Carlinhos, faz favor, precioso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Agradeço a Deus pela oportunidade, ao pastor Rodrigo pelo convite, a Marisa, minha esposa, por favor. Nós aprendemos, desde que nos casamos, de não andar sozinho, sempre estar um do lado do outro. Quando nós optamos por participar de um evento como esse, são muitas as setas que se levantam. E a começar por perder o ônibus, né? Chegamos atrasados, perdemos o ônibus, vamos correr atrás. Obrigado, pastor Valdemar, que nos levou. Mas é assim que o inimigo age, ele coloca obstáculos para você perder a bênção. E como os demais aqui participam de ministérios, falaram da gente alimentar e não ser alimentados. A gente, por longa data, um longo período, a gente vem alimentando as pessoas, participando de encontros de casais, participando de retiros, desses encontros com Deus. Mas ser alimentado 100% diretamente como nós somos nesse retiro, a gente não tinha ainda recebido. E eu digo para vocês que lá aconteceu o sobrenatural de Deus. Ali vidas foram transformadas, curadas. Eu fui para lá, coração totalmente endurecido. Eu tomei umas atitudes com a minha igreja e peço perdão à minha igreja. Já pedi perdão ao meu pastor por umas atitudes que eu tomei no espírito de rebeldia. Eu abandonei meus ministérios, eu me afastei, mas eu sei o preço que eu estou pagando por isso. Então esse conserto Deus está fazendo comigo. E eu vi nessa oportunidade desse retiro, de estar tendo esse conserto, essa proximidade com Deus. E o Espírito Santo, a forma como eu cheguei lá e a forma como Ele está me devolvendo, eu só tenho motivos para agradecer pela vida. E chegar aqui, num pós-retiro, totalmente transformado, curado, e você encontrar a tua família para te receber, então não tem como mencionar,
não tem como, gente, a gente mensurar isso daí. É muito grande, né? A demonstração de amor, a demonstração de carinho. E como o Reinaldinho colocou, eu também quero pedir perdão à minha esposa, né, por tudo que eu já fiz ela passar, por tudo que eu já cometi de erros na minha vida, porque todos nós falhamos, ninguém é perfeito. Pela minha família, meus filhos, o quanto eu fui ausente da vida deles desde, né, mais jovem, e depois muito pouco tempo eu passei com meus filhos, então não curti a infância deles, a adolescência deles, eu fui muito distante. Então, filhos, eu peço perdão para vocês e prometo ser um pai melhor. Daqui para frente a gente vai fazer muitas coisas juntos, e para a honra e glória do Senhor, do nome do Senhor Jesus, eu quero vocês aqui sempre caminhando comigo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não temos direção. Amém? Glória a Deus. Irmãos, está sendo edificante os testemunhos? Quer ouvir mais um testemunho? Aliás, só mais dois, tudo bem? A Keila, por favor, querido. Boa noite, igreja. Já posso começar dizendo que lá eu fui curada de tudo. Eu, por muitos anos, eu sofri com a paternidade. E isso foi uma coisa que foi em mim, e eu fui escondendo de mim mesma, e fui deixando. E na igreja começou a ter a escola de paz, e a gente veio participar. Eu comecei a ler um livro, A Cura da Paternidade, e no primeiro encontro o pastor já falou, e eu, meu Deus, mas eu vim aqui, falei com o Jefferson ainda, eu vim aqui para me aprender a lidar com as minhas filhas, e ele está tocando na minha ferida. Aí, deixei, o Jefferson conversou comigo, fui para a casa do meu pai, passei o dia dos pais com ele, tomei café da manhã com ele, e a gente veio embora, mas eu ainda com aquele peso, e foi passando. A semana passada, na nossa casa aconteceu um fato muito triste. Eu traí a confiança do Jefferson financeiramente, e isso me pegou muito. Ele ficou por 3 dias sem falar comigo, e quando foi na quarta-feira, o pastor Rodrigo mandou mensagem para ele, convidando a gente para ir para o retiro. E ele me mandou mensagem, colou e mandou de volta para mim a mensagem do pastor Rodrigo. Eu falei, uau, como eu quero ir nesse retiro. Então eu falei para ele, aí, nós vamos? Ele não me respondia. Mandava mensagem, ligava, e ele não me atendia e não me respondia. Eu falei, ai Deus. Aí ele chegou para almoçar, eu falei, a gente vai? Ele falou, você vai. Eu falei, tá bom, né? Aí quando foi de tarde, ele chegou, a gente conversou, se acertamos, eu pedi perdão, ele me perdoou. Aí ele me disse, nós vamos no retiro. E lá eu fui com isso, eu falei, Senhor, eu preciso ser liberta, eu preciso de perdão, eu preciso perdoar, e fui. E eu me entreguei. Com tudo que eu podia me entregar, eu me entreguei, e foi uma bênção. Então, se você ainda não foi, gente, vai, porque é muito, muito, muito bom. Graças a Deus. E eu sou uma nova criatura. Aleluia, glória a Deus. Até parece um retiro de casais, mas não foi, tá, querido? Haverá ainda, em nome de Jesus. Amém.
a Evelyn, para encerrar, nossa querida irmã Evelyn. Boa noite, igreja. Deus sempre tem algo novo. São 54 anos, eu nasci dentro da igreja. Sempre estive ali como o filho mais velho, né? Mas sempre fielmente buscando a Deus, mas eu via sempre acontecendo as coisas na casa de tantas pessoas. E eu falava, Senhor, a gente vê, né, acontecendo na casa de tantas pessoas, quando vai chegar a nossa vez? Mas a gente sempre seguiu firme. E outra coisa, gente, sempre ande com amigos que são amigos de Jesus. Faz toda a diferença. Porque essas pessoas vão estar com você, né? Vão te apoiar e você vai continuar. Mas eu sempre com o pé atrás em tudo. Mas, assim, sem expectativas maiores, eu fui, como sempre me chamam, eu vou. Mas, realmente, eu até falei para uma amiga assim, olha, se Deus tem um milagre de eu sentir algo, porque a fé racional de quem caminha sempre, filho de pastor, que sempre, né, recebeu na igreja, viu as coisas acontecerem, é uma fé muito racional que era a minha. Eu falava, Senhor, o Senhor tem grandes desafios. Eu sempre fiz para o Senhor, sempre com esse desejo de querer fazer. Mas agora eu quero andar fazendo com o Senhor. Não é só para o Senhor, é com o Senhor. E para isso exige uma fé sobrenatural. E Deus fez. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, antes da gente orar, eu sei que muitos gostariam de estar testemunho aqui, falar, mas eu creio que os frutos falarão por eles mesmos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Porque nós fizemos um propósito, nós tínhamos uma opção, ou simplesmente marcar nossa história e dizer, foi um final de semana maravilhoso esses dias, né? do dia 1 ao 3 de setembro, foi maravilhoso, fica algo assim que só marcante, ou fazer de então um novo processo, um novo caminhar mais profundo, mais genuíno na presença do Senhor. Eu creio que todos aqui tomaram a segunda decisão, a segunda opção de estar cada vez mais na vida, na presença do Senhor, servindo a Ele de todo o coração, mas se quebrantando, se rendendo ao Senhor Jesus. Sabe, irmãos meus, eu quero louvar a Deus pelo conselho da igreja que abraçou a visão, nos abençoou para estarmos juntos, e também pela equipe que nós enviamos antes alguns para ir lá fazer e já estavam agora já servindo. Venham aqui por gentileza aqui os meus irmãos, minha preciosa esposa aqui junto. Quero louvar a Deus pela vida de vocês, a equipe que estiveram juntos lá trabalhando. Só os homens que estavam lá servindo, trabalhando. O próximo, muitos irão aqui, com a graça do Pai. Eu quero louvar a Deus pelo conselho da igreja, por esses irmãos que foram lá para servir. Queridos, nós estamos preparando para coisas novas que Deus tem colocado no nosso coração. Mas uma coisa testifico aqui diante da igreja. O pastor Valdemar é testemunha disso, Vinícius também, nossa reunião pastoral, conversamos muito, oramos por isso. A minha oração é, Senhor, ajuda-me a não atrapalhar o que o Senhor deseja fazer com a tua igreja. Essa igreja é de Jesus e queremos estar sensíveis aos sonhos dele sobre a igreja, sobre os planos de Deus sobre a igreja. Amém, meus irmãos? E eu louvo a Deus por esses irmãos estarem já com seu coração inclinados, engajados, servir ao Senhor com uma alegria, mas também com muito quebrantamento. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, viu, amados? Glória a Deus pela vida de todos vocês, que foram realmente sim, uma bênção, são uma bênção. Amém, meus irmãos queridos? Vamos louvar Jesus com as salvas de palmas, louvar ao Senhor. E quero fazer uma oração também neste momento. A Ti, Jesus, toda a glória, todo o louvor, para todos sempre. Quero chamar a amada igreja no lugar de pé, por favor, queridos. Após a oração, os familiares podem estar vindo aqui ou indo de contra. Não vai caber todo mundo aqui, né? Glória a Deus, mas pode encontrar os seus familiares. Vamos orar neste momento. Jesus, obrigado por esses dias, pelos testemunhos que nós estamos ouvindo. Isso é feito do Senhor, isso é graça, isso é o Espírito Santo que se move
é o governo de Deus sobre a igreja, é a autoridade do Senhor sobre a igreja. Obrigado, Senhor, por despertar nosso coração, por cuidar daqueles que cuidam, Senhor. Obrigado por trazer cura, obrigado por libertar, por trazer revestimento, por liberar dons. Nós te agradecemos, Deus, por aquilo que há de vir sobre a igreja do Senhor Jesus. Te louvamos pelo tempo que o Senhor tem reservado, os seus sonhos sobre a igreja, sobre a IPI de Sertanópolis, Senhor. Nós te louvamos por aquilo que o Senhor já está revelando, os sinais, apenas gotas de uma abundante chuva, apenas gotas de uma abundante chuva de Deus, que há de ser derramada nessa cidade, a fim de preparar a igreja para o encontro de Jesus, e alcançar o máximo de filhos pródigos, e levar de volta para a casa do Pai. No nome de Jesus, Pai, nós abençoamos nossos irmãos e irmãs, que o Senhor continue sustentando, Pai, aquilo que o Senhor ministrou às nossas vidas nesses dias. Nós te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos. Enquanto isso, vai estar recebendo seus familiares, queridos. Glória a Deus. Tocar meus olhos, eu verei a tua face. E se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. E se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor
pode declarar isso? Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Declare isso, queridos. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei. Aleluia. Enquanto declarar essa canção, você que veio preparado, traga a sua oferta, seu dízimo, o cofrinho missionário. As crianças podem vir aqui também, queridos. Fique à vontade do seu coração. Aquilo que está no seu coração, seu louvor financeiro, oferte ao Senhor neste momento, queridos. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim. Declara isso mais uma vez. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, sonda, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-nos, Senhor, guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sonda-me, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sonda-me, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, 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 toca-me. Espírito Santo de Deus, te damos liberdade essa noite, ó Deus. Vem tocar o nosso coração, ó Pai. Desde aquele, ó Pai, que tem uma vida, ó Pai, de igreja, que já conhece o Senhor há muito tempo. Aquele que está aqui pela primeira vez neste lugar, Senhor. Sabemos que o Senhor pode mover o sobrenatural aqui neste lugar. Te damos liberdade essa noite aqui, Senhor Jesus. Vem com o teu Espírito Santo tocar os corações, ó Pai. Vem restaurar os lares, Senhor Jesus. Vem tirar toda a impureza do pecado, ó Pai. Te damos liberdade para o Senhor agir no nosso meio, Espírito Santo. Não queremos mais ser os mesmos, ó Deus.
Queremos ser transformados, Deus, por Seu tocar, ó Pai. Queremos ser transformados, Senhor Jesus. Você pode declarar isso mais uma vez com fé? Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando Teu amor tocar em mim, eu jamais. Faça essa oração cantando. Você que já conhece Jesus, você que tem o Espírito Santo, você que foi chamado para ser diferente. Senhor, nós fazemos essa declaração como uma oração, Senhor, confessando a nossa fé no Senhor. Senhor, reconhecendo o Teu agir, o Teu mover, reconhecendo, Deus amado, o Teu poder na nossa vida, para nos transformar de dentro para fora, ó Deus amado, e por inteiro, e de uma vez por todas, até a eternidade. Senhor, que não saiamos daqui da forma que entremos, mas que sejamos todos transformados, segundo a renovação que o Senhor tem, ó Deus, na nossa mente, no nosso coração, para o louvor da sua glória em Cristo Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez, queridos. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Que tempo especial, né? Olha, não tem como não ficar com uma invejinha santa aí, viu, pastor? Quem vai estar comigo aí no próximo retiro? Amém? Opa! Glória a Deus. Eu conversei, viu, pastor, com alguns irmãos que ficaram, né? A gente brincou assim, olha, fomos escolhidos a dedo para ficar. Alguém tinha que tomar conta da casa, né? Glória a Deus, mas é bom demais ouvir esses testemunhos, ver pessoas tão preciosas, tão queridas, já numa longa caminhada com o Senhor Jesus, experientes na fé, maduros na fé, mas abrindo o coração, rasgando o coração como uma criança. Isso é maravilhoso, é bom demais. Não tem como não nos constrangermos e não sermos também desejosos de estarmos também juntos. Numa outra oportunidade, amém, queridos? Mas parabéns a vocês que aceitaram esse convite e esse desafio, e parabéns ao pastor também, reforço aqui, pela visão, pelo empenho nesse retiro. Amém, queridos? Primeiro domingo do mês, setembro, nós estamos começando hoje esta série de mensagens chamada Atos do Espírito Santo. E nós teremos o intuito de trabalhar, quem sabe até além do mês de setembro, conforme o Espírito Santo nos guiar, de trabalharmos no livro de Atos dos Apóstolos algumas ações, atos, algum movimento do Espírito Santo, não necessariamente textos que nos digam que fulano, ciclano, foi cheio do Espírito Santo, mas sim algum movimento, alguma ação do Espírito Santo em relação ao fato de ele ser uma pessoa. Você sabia que o Espírito Santo é uma pessoa? Ele é o próprio Deus, ele é o Espírito do Pai, ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo, como uma pessoa, ele fala, ele tem consciência, ele tem vontade própria. O Espírito Santo, ele se move na igreja, entre a igreja, em prol da igreja, através da igreja. O Espírito Santo, queridos. Então, assim, nós precisamos atentar cada vez mais, para a presença, para a manifestação, para a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E nós só estamos aqui porque o Espírito Santo operou algo em nosso coração. Nós só estamos aqui porque no passado o Espírito Santo operou algo extraordinário na igreja. E eu quero, queridos, apenas destacar que
nós não vamos trabalhar de fato sobre a doutrina do Espírito Santo, mas falar dele como uma pessoa que tem guiado o curso da história, que tem orientado homens e mulheres na igreja. Através do livro de Atos nós vemos isso, acerca do cumprimento da vontade do Senhor. Amém? E eu quero desafiar já a permanecer conosco nos demais domingos, para a gente aprender juntos o que o Espírito Santo tem feito na igreja, e aliás, o que ele fez na igreja e o que ele pode estar fazendo na nossa igreja e ainda pode fazer. Amém? Glória a Deus por isso. Bom, queridos, o fato é que o Espírito Santo, ele é Deus em ação. Desde a criação, o Espírito Santo está presente em tudo, porque se ele é Deus, ele é eterno. E como Deus eterno, ele também esteve no ato da criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós já lemos lá que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No meio do caos, quando Deus fez tudo a partir do nada, pela sua palavra, quem é que estava lá presente? Quem é que foi o executor dessa obra? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo está presente desde a criação de tudo. E ele vem atuando, nós vemos isso no Antigo Testamento, na Bíblia, que ele vem sobre pessoas especificamente, e enche pessoas especificamente de capacidade, de potencial, de um poder sobrenatural, para executar uma atividade específica, a fim de guiar o povo de Deus aos propósitos de Deus. O Espírito Santo é quem faz isso. E nós vemos esse mover em todo o Antigo Testamento. E não é diferente na vida de Jesus. Jesus foi alguém que, como Deus encarnado, Filho de Deus, Deus em carne, ele também precisou ser cheio do Espírito Santo. Aliás, desde o seu nascimento, na concepção de Jesus no ventre de Maria, foi através da ação do Espírito Santo. A Virgem engravidou pelo poder do Espírito Santo. Isso foi obra do Espírito de Deus. Jesus nasceu assim. Mas é interessante que quando Jesus ele se manifesta publicamente, aos seus 30 anos de idade, a fim de dar início no seu ministério, ele aparece lá no Rio Jordão para ser batizado pelo seu primo João Batista, que foi o predecessor dele. E quando Jesus é batizado, vocês se lembram o que acontece? Quando ele sai das águas, os céus se abrem e o Espírito de Deus desce sobre Jesus em forma de uma pomba. E nós entendemos através dessa cena que Jesus foi batizado também com o Espírito Santo. E nós vemos em Lucas capítulo 4, que após o evento do batismo de Jesus, ele cheio do Espírito, o texto vai dizer isso, Jesus cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o próprio Jesus, sendo Filho de Deus, foi cheio do Espírito Santo. Meus queridos, eu preciso, você precisa do Espírito Santo? Amém? Você deseja o Espírito Santo? Nós precisamos reconhecer o Espírito Santo como Deus. Ele é tão digno de adoração, de louvor, de exaltação, como Deus Pai e Deus Filho. Porque nós cremos na Trindade, embora não seja uma palavra que encontremos na Bíblia, mas cremos na Trindade, em um único Deus, em 3 pessoas, na mesma essência, ninguém maior do que ninguém, todos igual e na mesma essência, porém com funções diferentes. O Espírito Santo é aquele que executa a obra do Deus Pai. O Filho é aquele que é enviado por Deus Pai. E é interessante que o Espírito Santo tem como missão quase que primordial glorificar o Filho de Deus. A gente vê isso, por exemplo, quando Jesus fala no Evangelho de João que ele precisaria subir para enviar o Espírito Santo, e que o Espírito Santo, que seria enviado por Deus Pai, este Espírito Santo revelaria toda a verdade aos discípulos, ensinaria tudo a respeito de Jesus aos discípulos, a nós, a igreja. E quando Jesus diz, lá no Evangelho de Mateus, no último versículo do Evangelho,
eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Como que isso acontece? Porque Jesus não está aqui presente. Quem é que está presente conosco? É o Espírito Santo. Cristo está presente conosco através do Espírito Santo, porque os dois são um, junto com o Pai são três. Amém, queridos? Nossa mente não capta isso, nós não conseguimos compreender a Trindade, mas nós nos submetemos em adoração a essa verdade maravilhosa, de que somos protegidos, guardados e capacitados por um Deus maravilhoso, que se revelou em três pessoas extraordinárias: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós sempre damos ênfase no Pai e também com certeza no Jesus, mas precisamos lembrar do Espírito Santo, queridos. Ele está ativo, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele está presente. Amém? E a igreja só é o que é por causa do Espírito Santo. Tem uma frase de Antônio de Godoy Sobrinho que diz o seguinte, que os atos do Espírito Santo confirmam que Ele é uma pessoa que pensa, sente, tem consciência, direção e vontade próprias. Nós precisamos respeitar o Espírito Santo. Ele não é apenas uma força. Aliás, Ele não é uma força, embora Ele seja forte e revele força. Ele não é um vento, Ele não é um fogo. O Espírito Santo não é um amuleto da sorte, que a gente busca a Deus pedindo, Senhor, envia o Espírito Santo. Não, Ele é uma pessoa. E como pessoa, Ele tem ciúmes. Como pessoa, Ele deseja o melhor para nós. Como pessoa, Ele quer ser ouvido. Como pessoa, Ele faz companhia, Ele está presente. Amém, queridos? Estou dando esse pano de fundo para a gente entender a importância que o Espírito Santo tem para nós. Jesus, eu quero passar o texto aqui, vamos ler o texto, né, queridos? Para a gente começar. E eu quero focar nessa noite em Atos capítulo 2. Se você trouxe a sua Bíblia ou quiser acompanhar no telão, Atos capítulo 2, eu quero falar especificamente sobre este evento que aconteceu aqui em Atos 2 e que foi um marco na história da igreja, na história do mundo, porque o mundo nunca mais foi o mesmo a partir de Atos capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4, queridos. Diz assim o texto: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e repousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aqui nós temos o início da Igreja de Cristo. Aqui nós temos o start, a ignição de uma grande explosão no mundo. A explosão que partiu ou que se deu através da vinda do Espírito Santo na igreja, nos discípulos ou através dos discípulos que estavam reunidos ali. E este marco, queridos, ele foi profetizado por Jesus algumas vezes, quando ele disse que enviaria o Espírito Santo. Mas também, lá em Lucas 24, 49, Jesus ordenou aos discípulos, depois da sua morte e ressurreição, quando ele aparece aos discípulos, ele diz o seguinte: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas. E esses discípulos então estão obedecendo a Jesus. Eles estão aqui numa festa chamada Pentecostes, e essa festa ela acontecia uma vez por ano, sempre em torno de 5 semanas depois da Páscoa. Por isso que o nome é Pentecostes, que significa 50º, e dá a ideia de 5 semanas após a Páscoa, e também traz a ideia de uma festa das colheitas, em que começava-se o período das colheitas, das primícias. Então, esses discípulos estão ali reunidos numa casa, nessa festa em Jerusalém,
porque eles não saíram de lá pela ordem de Jesus, eles não sabem o que vai acontecer, eles não esperam nada extraordinário. Eu acredito que eles possam ter esperado talvez uma capacitação de Deus ou uma oportunidade de pregar a palavra, mas talvez jamais imaginariam algo extraordinário como o que aconteceu. O fato é que eles estão reunidos numa casa, e a Bíblia vai falar que eles estão em torno de 120 pessoas. 120 pessoas dentre os apóstolos, dentre a família de Jesus e outros discípulos. E eles estavam, sabe, fazendo o quê? Orando. Estavam em oração. Não estavam simplesmente curtindo a festa, celebrando, mas estavam em oração. E eu quero chamar a tua atenção, meus queridos, para alguns fatos aqui nesses textos ou nesse evento. O primeiro deles é que a vinda do Espírito Santo se deu na igualdade. A vinda do Espírito Santo se deu quando os discípulos estavam reunidos, unidos, em pé de igualdade, no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma esperança, na mesma expectativa. Ali não tinha maior, não tinha menor, todos eram iguais. Todos estavam diante do mesmo Deus e diante da mesma promessa: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Queridos, nós somos uma igreja que busca ao Senhor. Somos uma igreja aberta ao mover do Espírito Santo. Somos uma igreja que anseia, que aguarda uma plenitude do Espírito Santo. Aqui a vinda do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, foi o start para a vida e a obra da igreja de Jesus. Jesus não estava mais presente. Aliás, ele estava presente agora pela presença do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, ele confirma isso, ele atesta isso. John Stott vai dizer, um teólogo anglicano, que essa vinda do Espírito é como que o batismo do Espírito Santo. E Jesus mesmo vai dizer isso no versículo 4, quando Lucas registra lá: olha, os discípulos fizeram como Jesus havia dito: permaneçam em Jerusalém, para que vocês recebam a promessa do meu Pai, porque como eu disse a vocês, João batizou com água, mas o Espírito Santo vai batizar vocês com fogo. E foi isso que aconteceu aqui em Atos capítulo 2. Foi um evento único, foi um evento extraordinário, foi um evento exclusivo. Porém, este evento pode sim nos dar o anseio, o lampejo de sempre recebermos a plenitude do Espírito Santo. Embora o Espírito Santo veio de uma vez por todas na igreja, explodindo a vida de Cristo, o ministério da igreja, a expansão do reino, a proclamação da palavra, atingindo povos à volta de Jerusalém, alcançando o mundo, esse Espírito Santo continua vivo, atuante e em movimento na igreja, dia após dia, e a qualquer momento ele pode nos surpreender, queridos, pode nos surpreender. Mas sabe quando que o Espírito Santo pode nos surpreender? Sabe quando que o Espírito Santo pode nos vir sobre nós em plenitude, numa manifestação que envolva a todos, que constranja a todos e que leve todos ao mesmo propósito? Quando estivermos verdadeiramente unidos. Quando não acharmos que o Espírito Santo é só para mim. O Espírito Santo não é só para mim. O Espírito Santo é para toda a igreja. O Espírito Santo é para o corpo de Cristo. O Espírito Santo é para todo aquele que for chamado por Deus para ser de Jesus. Mas sabe, queridos, há uma outra lição, um outro fator acerca deste evento, é que a vinda do Espírito, ela foi imprevisível. O texto diz que de repente, algo inusitado, eles não esperavam. Eles foram pegos de surpresa. Embora estavam aguardando, foram pegos de surpresa. De repente eles ouviram um som como um vento forte, impetuoso, uma tempestade. Interessante,
Nós não vamos entrar nos detalhes acerca dos sinais, mas só para a gente entender. O texto não diz que foi um vento, foi um som como o de um vento. Este som tomou todo lugar e fez com que todos fossem cheios do Espírito Santo. Sabe, queridos, foi imprevisível, porque eu aprendo aqui com esse texto que o Espírito Santo não está engessado na nossa liturgia. O Espírito Santo não está engessado na nossa rotina, na nossa agenda. O Espírito Santo é livre. O Espírito Santo faz o que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer. Agora, se o Espírito Santo encontra um coração unido ao outro, uma igreja unida, uma igreja fervorosa, no mesmo propósito, queridos, a qualquer momento podemos ser impactados com a plenitude, manifestação do Espírito Santo. Todos nós ansiamos, como ouvimos testemunhos aqui, algo novo, algo singular, extraordinário, que mova a nossa vida, que ressignifique a nossa história, queridos. Sabe quando isso pode acontecer? Quando você estiver buscando, sim, busque em oração, busque fervorosamente, mas esteja presente na igreja. Faça parte da igreja, esteja unido na igreja, una forças com outras pessoas que têm o mesmo propósito, até que Ele venha sobre nós. Até que Ele venha. Nós vamos observar depois que o Espírito Santo, Ele está em nós. Aliás, nós falamos isso. Ele está em nós. O apóstolo Paulo vai dizer, lá em Efésios capítulo 1, que ao crermos na palavra de Jesus anunciada, crermos na proclamação do Evangelho, crermos em Jesus, nós somos selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então nós recebemos o Espírito Santo ao crermos em Jesus, mas viver em plenitude, viver o extraordinário, viver os sinais do Espírito Santo na nossa vida, queridos, não é qualquer hora, não é de qualquer jeito e não é para qualquer um. É para uma igreja unida, que caminha no mesmo propósito e que está aberta ao de repente. O pastor Rodrigo falou aqui sobre a oração, e eu falei hoje de manhã isso, pastor, confirmando, que o anseio do nosso coração, e eu assino embaixo essa oração dele, e até completo, que nós não queremos atrapalhar o agir de Deus, atrapalhar o mover do Espírito Santo na igreja. Pelo contrário, Senhor, dá-nos direção, dá-nos sabedoria, aonde o Senhor quer levar a igreja, o que o Senhor quer fazer de nós, o que o Senhor quer fazer através de nós. Nós temos que orar assim acerca da nossa família. Senhor, o que o Senhor quer da minha casa, o que o Senhor quer da minha família, Espírito Santo, para onde o Senhor quer nos levar, porque nós estamos inseridos num reino. E neste reino, queridos, o Espírito Santo não está limitado a 4 paredes, o Espírito Santo não está limitado a um horário, o Espírito Santo não está limitado a uma agenda, a uma liturgia. Ele é livre e a qualquer momento Ele pode tocar em você, a qualquer momento Ele pode vir sobre você em plenitude de graça e te fazer reconhecer que você é pecador, que você é dependente de Deus, que você precisa de Jesus Cristo, que você não é ninguém sem o Espírito Santo. Mas sabe uma outra lição, queridos? Eu quero ser breve, bem rápido aqui. Nós vemos que a vinda do Espírito Santo ela é inusitada, porque ela não vem de uma forma que nós compreendemos. Nós fazemos planos, agendas, Senhor, por favor, Senhor, manifesta-se assim na minha vida, eu preciso que o Senhor revele isso, aquilo. A gente começa a dar uma cartilha para Deus do que a gente espera, mas sabe o que esses discípulos provaram, experimentaram? Do inusitado. Deus foi extraordinariamente excelente, acima do raciocínio, do entendimento, da compreensão, do que eles tinham de momento, porque eles estavam em casa, e a Bíblia fala que eles estavam sentados, talvez orando sentados, não sei, talvez naquele momento exato, conversando em comunhão, sentados, não é nem em pé louvando, né? Batendo palma, agitado, glória a Deus, sentados, queridos, e de repente o Espírito Santo veio. Que jeito? Veio do céu como um som, como de um vento impetuoso. Meus irmãos,
a gente limita muito o Espírito Santo. Nós precisamos estar abertos ao sobrenatural, ao extraordinário de Deus. Sabe, nós precisamos quebrar paradigmas, porque Deus não se enquadra, Deus não se encaixa no nosso padrão. Ele está além, acima. É a gente que precisa quebrar conceitos, paradigmas, para se submeter à vontade e soberania ao extraordinário de Deus. Amém, queridos? Mas há um outro fator, vamos seguindo. Está ali no versículo 3, que diz que eles viram que, o versículo 3, eles viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Sabe o que eu entendo? Que a vinda do Espírito, ela foi individual. O Espírito Santo foi enviado naquele dia, como promessa de Jesus, como promessa de Deus no Antigo Testamento, para a igreja ter um propósito e uma missão extraordinária, que a igreja não conseguiria fazer, se não fosse pela força, pela presença, pelo mover, pelo poder do Espírito Santo. Alcançar o mundo, a partir de Jerusalém, com a mensagem do Evangelho, a proclamação da salvação em Cristo, seria impossível, queridos, partindo de 12 apóstolos, alguns deles iletrados, alguns deles talvez nunca tiveram conhecimento do que existia fora de Jerusalém, fora de Israel. Como alcançariam o mundo se não fosse o poder do Espírito Santo que os envolveram? Mas olha que interessante, queridos, sobre cada um deles veio uma língua diferente. Eu entendo que todos, cada um, são especiais e Deus tem algo importante para cada um. Cada um. Embora o agir do Espírito Santo seja na igreja, no corpo de Cristo, cada um de nós, em Cristo Jesus, somos dotados de dons espirituais. Se não temos, Ele pode nos dar. Como diz o apóstolo Paulo no capítulo 12 de 1 Coríntios, que Ele concede dons, a manifestação do Espírito a cada um como Ele quer, para a obra do ministério. Não pense você que você é menor do que o pastor, que você é menor do que o líder da rede, que você é menor do que o líder do pequeno grupo, que você é menor do que o intercessor, que você é menor do que aquele que serve. Não, todos na igreja que fazem parte do corpo de Cristo, pela fé em Jesus Cristo, professar a sua fé pelo batismo, receber o Espírito Santo ao crer no Senhor, pode ter certeza que tem, e se não tem, pode receber dons e talentos para o ministério, queridos. Essa obra é maravilhosa, esse evento foi, sabe como também? Irresistível. Porque se por um lado ele é individual, sobre cada um deles pousou uma língua, e eu quero já aqui adiantar que não foi a línguas estranhas espirituais, línguas celestiais, não. O Espírito Santo operou um milagre naquele dia, fazendo com que aqueles 120 discípulos de Jesus falassem em línguas das nações vizinhas, dos povos vizinhos, que o povo estava ali em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Nós vamos ver isso depois. Mas olha que interessante, ao passo que cada um é cheio, cada um recebe a manifestação do Espírito, queridos, todos foram cheios do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, se manifesta na igreja, não fica um de fora. O Espírito Santo transborda na vida da igreja, e isso envolve todos, queridos. Não é uma rede que vai ser cheia do Espírito Santo, não é um ministério que vai ser cheio do Espírito Santo, são todos. Não vem simplesmente do pastor, não vem do púlpito, começa em todos, queridos. Todos são envoltos, todos são pegos, todos são contagiados, todos são cheios. Nós somos como gravetos, nós somos como brasas vivas no altar de Deus.
E quando estamos unidos, quando estamos buscando ao Senhor, queridos, pode ter certeza que se o Espírito Santo está sobre mim, queridos, eu contagio você, você me contagia, um vai contagiando o outro, até que todos estejam cheios do Espírito Santo. Todos estejam cheios. Amém, queridos? Mas há um outro fator, há uma outra verdade sobre esse evento, é que ele é inconfundível. Inconfundível, porque o propósito de Deus, através da igreja, é proclamar o Evangelho de Cristo a todas as nações. Foi uma ordem de Jesus aos discípulos no comissionamento: vocês serão minhas testemunhas, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Sabe, queridos, nós temos uma incumbência, um desafio, uma missão: pregar o Evangelho. A igreja que está estagnada, parada, é uma igreja que não está cheia do Espírito Santo. Porque a igreja que é cheia do Espírito Santo, ela rompe com as quatro paredes. A igreja que está cheia do Espírito Santo, ela rompe com os seus limites geográficos. A igreja que está cheia do Espírito Santo, ela olha para o lado. A igreja que está cheia do Espírito Santo, ela se deixa ser usado para fora das portas do templo. E foi isso que aconteceu em Jerusalém. Eles estavam reunidos em 120 pessoas, orando, buscando a Deus. Mas quando o Espírito Santo veio, queridos, eles foram milagrosamente tomados por línguas das nações. E as pessoas que estavam à sua volta, ao ouvir o som forte do vento, como um vento, foram lá perplexos ver o que estava acontecendo. E ali eles se perguntavam: como que pode isso? Nós somos do Egito, de Roma, da Pérsia, de tantos lugares diferentes, e estamos ouvindo esses homens falarem nas nossas línguas. E sabe o que eles falavam? Versículos adiante vai dizer que as pessoas os ouviam dizer maravilhas acerca de Deus. Eles glorificavam e exaltavam a Jesus através das línguas dos povos que estavam ali. Se não for o Espírito Santo, queridos, para capacitar a igreja com uma proclamação inconfundível, uma proclamação que as pessoas entendam, compreendam, isso me leva a pensar que eu preciso sim me preocupar da forma como que eu me porto, a forma como que eu me expresso, a forma como que eu me comunico, porque se eu não estou me preocupado com isso, com o que o outro está pensando, com o que o outro está entendendo, queridos, eu posso estar cometendo erros e não estar transmitindo uma mensagem que vem do Espírito Santo, que me enche da sua presença para proclamar. Essa igreja proclamava inconfundivelmente a mensagem do Evangelho. Mas a outra verdade, outro fator importante é que a vinda do Espírito Santo foi inspiradora, porque a Bíblia diz que as línguas vinham sobre eles conforme o Espírito Santo os capacitava. Quem é que capacita a igreja para prosseguir? Quem é que capacita a igreja para pregar? Quem é que capacita a igreja para alcançar os povos, queridos? É o Espírito Santo. Não é treinamentos, não é um curso que a gente faz, isso tudo agrega, isso tudo abre portas, facilita, mas se não for a presença do Espírito Santo, se não for a chama ardente no nosso coração do Espírito Santo, nós não podemos dar um passo sequer adiante no reino de Deus, porque não vai fluir, não vai acontecer. Mas quando o Espírito Santo toma a igreja, enche o povo de Deus, queridos, as portas se abrem, as pontes são feitas, as conexões acontecem, e Cristo é revelado e proclamado audivelmente, compreensivelmente. Esses homens jamais poderiam pensar que seriam agentes de uma extraordinária transformação no mundo ali em Jerusalém, mas através deles em Jerusalém, como uma explosão, queridos, porque eles se submeteram ao Espírito Santo, a capacitação que vem dele. Nossos irmãos voltaram do retiro, são homens e mulheres, servos que têm, são corações de servos, mas se eles não se submeterem a tudo que ouviram, escutaram, desfrutaram lá,
Ah, queridos, eu tenho a certeza que você que veio, você está com o coração ardente. Eu quero servir mais ao Senhor. Eu quero renovar o meu ministério, o meu trabalho com mais vigor e intensidade. Mas você vai se submeter ao Espírito Santo, porque Ele que te capacita, é Ele que te renova, é Ele que te levanta, é Ele que te leva. Amém, queridos? E sabe por que Ele faz isso? Porque Ele tem como missão glorificar o nome de Jesus e fazer com que o nome de Jesus seja conhecido, queridos. Então Ele vai agir no meio da igreja, através da igreja, em o nome de Jesus. E, queridos, eu quero encerrar dizendo que a vinda do Espírito, ela foi impactante, porque estes homens, quando eles ficaram perplexos com o que estava acontecendo, aquela multidão de pessoas de diversas nações, etnias ali em Jerusalém, na festa de Pentecostes, escutando 120 homens falando e conversando, proclamando as maravilhas de Deus nas suas línguas nativas. Queridos, eles ficaram perplexos, maravilhados. E aí eles indagam: o que está acontecendo? Como que é possível isso? Sabe o que acontece? Há até um grupo de pessoas que disseram que estes discípulos estavam bêbados. Isso aí, eles estão embriagados, estão falando besteira, estão com a base de entorpecente. O apóstolo Pedro, que era apenas um pecador, homem letrado, mas que caminhou com Jesus, foi testemunha ocular de Jesus. Ele se levanta no meio de uma multidão incontável e diz: nós não estamos bêbados, porque são ainda 9 horas da manhã. O que aconteceu aqui foi o que foi prometido pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão sonhos, vossos velhos terão visões. E Pedro começa a pregar e anunciar Jesus Cristo e falar da sua morte, da sua ressurreição. Estes homens começam a ficarem contritos, começam a se arrepender, a ponto de perguntar para Pedro: Pedro, o que a gente vai fazer agora? Você está falando aí de Jesus, nós estamos entendendo, Jesus morreu por nós, o que nós vamos fazer agora? Aí sabe o que Pedro diz para eles? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Queridos, esses homens foram impactados com a mensagem, mas também foram impactados com a presença, com o mover do poder do Espírito Santo naquele exato momento, porque eles creram em Jesus. Nós temos o Espírito Santo ao confessarmos a nossa fé em Jesus, mas nós podemos ser renovados, restaurados, podemos receber uma plenitude que vem do alto e nos capacita para uma missão, para o ministério, nos capacita a viver em santidade, nos capacita a viver conforme o Senhor espera, queridos. E eu quero terminar aqui já convidando você para a ceia do Senhor. Você que é batizado, já professou a sua fé em Jesus através do batismo. Até mesmo você que está aqui nos visitando, você pertence a alguma igreja evangélica, está em plena comunhão, você é convidado a participar conosco. Os pais que estão com seus filhos, por favor, ministre-os ao pegar os elementos, a fim de que eles tenham clareza do que estão fazendo junto com você. Mas sabe, queridos, a vinda do Espírito, ela é imprescindível enquanto essencial, indispensável, mas irrevogável. O Espírito Santo veio de uma vez por todas. A igreja tem o Espírito Santo e ninguém tira o Espírito Santo da igreja. Apesar de vermos como, por exemplo, o salmista Davi, no Salmo 51, orando: não retires de mim o teu Espírito, ó Deus, por conta de um pecado,
por conta de um arrependimento que ele teve, um temor santo diante de Deus. Mas sabe, queridos, o Espírito Santo, ele é permanente, ele é presente, porque não fomos nós que o pegamos e colocamos no nosso coração, nós o recebemos de graça, recebemos por graça, mas uma graça que custou muito caro. O apóstolo Pedro vai dizer, quando ele está ainda falando sobre Jesus naquela pregação, ele diz que Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Sabe o que eu entendo? Jesus precisou morrer, Jesus precisou ressuscitar, Jesus precisou ser exaltado aos céus, em glória e honra, para que recebêssemos o Espírito Santo. É como se Jesus dissesse: agora, Espírito Santo, é contigo, vai, cumpre a sua missão. João Batista prepara terreno, caminho para Jesus, e Jesus, quando sobe aos céus, envia o Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo é contigo, sopra sobre eles, exploda em poder e força no meio do meu povo, porque a minha igreja precisa de fogo, a minha igreja precisa de um despertar, a minha igreja precisa de se levantar e avançar, mas não farão isso sozinhos, é pelo Espírito Santo. A morte de Jesus custou muito cara, mas nos deu a vida eterna, o perdão dos nossos pecados e o Espírito Santo, queridos. Eu posso viver a minha fé junto com os meus irmãos, em força, com intensidade, porque eu não estou sozinho, estou com vocês, mas tem alguém maior, tem alguém mais forte, tem alguém mais poderoso, tem alguém que é capaz, é o Espírito Santo. Ele está conosco, Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele nos capacita. Amém, queridos? E eu quero te convidar a ficar em pé. Quero chamar os presbíteros aqui à frente. Eu gostaria de convidar a participar da ceia com este entendimento. Obrigado, Senhor, porque se não fosse a sua morte e a sua ressurreição, eu não teria o Espírito Santo na minha vida. Eu não seria despertado para viver eternamente para o Senhor. Eu não seria despertado para viver para o louvor da sua glória. Se não fosse o Espírito Santo enviado por Jesus depois da sua morte, ressurreição e ascensão, eu não teria vida plena e abundante. Obrigado, Senhor, obrigado. E se você não tem, eu te convido, depois nós vamos orar, para que o Senhor venha sobre você, que você abra o seu coração, se renda a esse Cristo, que morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia, para provar esse amor, que nada segura, é imparável. Amém, queridos? A palavra de Deus diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele partiu o pão, tendo dado graças, disse: este é o meu corpo que é partido por vocês, comam dele todos, façam isso em memória de mim. Semelhantemente, após ceiar, Ele levantou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, bebam dele todos, façam isso em memória de mim. Este é o cálice que simboliza o meu sangue vertido na cruz, a fim de que vocês tenham vida abundante e vida eterna pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo diz para a igreja aos Coríntios: todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice,
vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, não é mais uma ceia, é menos uma. É menos uma. E quem está conosco nos efetivando, consumando, consolidando a obra de Jesus no nosso coração é o Espírito Santo. Este pão, este cálice continuam sendo pão e cálice e suco de uva. Eles não se transformam no corpo e no sangue de Jesus, e nem Jesus está presente neles. Jesus está presente realmente em nossos corações através do Espírito Santo. Nós fazemos isso em memória dele. Amém, queridos? Feche seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por ter soprado naquele dia. Ainda que não tenha sido um vento, foi um som inconfundível, Senhor. A igreja foi sensível para ouvir a Tua voz. A igreja foi sensível para receber o Seu toque. E nós queremos ser assim também, Senhor. E nesse exato momento, Senhor, nós vamos ceiar. E nós não queremos fazer isso apenas para cumprir um protocolo, uma agenda da igreja. Nós reconhecemos que somos do Senhor. Reconhecemos que nossos nomes estão escritos no livro da vida. Reconhecemos que temos a Tua presença. E que aquilo que o Senhor fez por nós há 2000 anos atrás é incomparável, é impagável, mas nos garante, Senhor, uma vida plena e abundante no Teu Espírito. Obrigado, Senhor. Pedimos que o Senhor nos vivifique nesse momento, restaure mais uma vez a nossa sorte e traga a Tua plenitude, a Tua abundância, o derramamento do Teu Espírito. Faz o que o Senhor quiser, Senhor, mas que não saiamos daqui como entramos, que sejamos impactados, movidos, Senhor, pelo Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém, amém. Nós temos alguns presbíteros lá atrás. Por favor, queridos, alguns presbíteros vão se posicionar lá atrás, enquanto uns aqui à frente. Você pode se dirigir a eles, tomar a sua ceia junto com a sua família e voltar ao seu lugar depois. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar.
Te damos honra só a ti, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honra, te damos, te damos. Teu é o poder pra sempre, amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar. Então vem incendiar. Quero ouvir tua glória contemplar. Então vem incendiar. Sim, eu quero ouvir, contemplar. Te damos honra. Te damos honra, te damos. Só teu é o poder, a glória para todos sempre. E sempre, sempre, sempre. Só a ti, nosso Deus, nós damos a honra, a glória, o louvor. Damos o nosso coração, toda adoração a ti, Senhor. Só a ti. A ti toda glória, sim, toda glória, todo poder, para sempre, sempre, sempre. Sim, nós te damos glória. Teu é o poder, o teu povo canta para sempre, amém. Te damos honra, te damos. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu
Aleluia. Senhor, por favor, não aparta de nós a tua nuvem. Que essa nuvem jamais venha se apartar de nós. Nós clamamos a ti, Senhor, que a tua nuvem seja conosco, da tua glória, tua presença. Nós clamamos a ti no nome de Jesus. Jamais, Senhor, venha se apartar de nós a nuvem da tua presença. Por onde quer que andarmos, Deus, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Ó Deus, tudo que nos reserva nessa semana, Senhor, despede-nos sob a tua nuvem da tua glória. A nuvem de glória do Senhor, que seja sobre nós, Pai, movendo nosso coração a te amar, a te honrar, buscar verdadeiramente a tua face e converter de todo o coração ao Senhor. Submetemos a tua liderança, Espírito Santo, és o Senhor da igreja. Glórias a ti, Senhor. Louvamos o teu nome. Hoje fazemos em memória do Senhor, até aquele dia em que os céus há de se rasgar. Em um piscar de olhos estaremos com Ele na mesa do banquete com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, do Cristo ressurreto. Ele deseja tanto estar com Ele, que enviou o teu Santo Espírito para nos lavar, nos impulsionar, nos guiar à verdade e nos levar a estar com Ele. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Que as crianças sejam cheias do Espírito Santo. Que os adolescentes sejam cheios da presença do Espírito de Deus. Os jovens venham transbordar na unção do Senhor, recebendo visões do Senhor. Os casais possam juntos ter experiência sobrenatural no poder do Senhor. Sim, os anciões, nós abençoamos que hajam visões, que hajam sonhos, que hajam, Senhor, mover da tua glória sobre a tua igreja, do mais novo ao mais experiente, sejam cheios e movidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, doce comunhão, plena comunhão, e as consolações do Espírito Santo, seja sobre a igreja do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Vamos na paz de Cristo. Glória a Deus, glórias a ti, Jesus.